A lição de gratidão que a menina sorridente ensinou ao céu em um dia de surpresas. Era uma manhã radiante na pequena aldeia de Flores do Sol, onde os campos de flores silvestres dançavam ao vento, como se o próprio universo estivesse em júbilo. Clara, com seu sorriso aberto que iluminava até os dias mais nublados, estava no quintal de sua avó, brincando com as borboletas que flutuavam alegremente entre as árvores frutíferas. De repente, um corvo negro e majestoso pousou no peitoril da janela, chamando sua atenção. Ele parecia diferente, como se carregasse consigo um segredo profundo. Clara aproximou-se, o coração pulsando de curiosidade. O corvo, com um olhar penetrante e quase humano, raspou o bico no vidro e, em um instante, fez o mundo ao redor dela parar. Era como se o tempo houvesse estagnado e tudo o que importava era aquele pássaro. Valorize cada momento, pareceu sussurrar, sem que uma palavra fosse proferida. Clara, encantada, sentiu uma onda de gratidão invadir seu peito. O som soava como música, mas a história associada a ele parecia envolta em mistério. Os moradores da aldeia falavam em sussurros sobre a antiga parente da família que havia desaparecido sob circunstâncias estranhas, como uma sombra perdida no ar. A presença do corvo se tornou constante. Sempre que Clara o via, seu olhar parecia mais profundo, mais intenso, como se esperasse que ela descobrisse a verdade. Cada dia que passava, a solidão se tornava um eco silencioso no seu coração. O dilema começou a atormentar sua mente. Será que sua gratidão era suficiente para enfrentar o medo que a envolvia? Um medo que não tinha origem, mas a fazia sentir-se só, mesmo em meio ao riso das flores e ao canto dos pássaros. Ela decidiu investigar. Com o diário em mãos e o corvo como seu guia misterioso, Clara se lançou em busca das raízes de Eloá. As páginas do caderno contavam não apenas sobre felicidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz do sol se despedia no horizonte, Clara sentiu uma onda de energia passando por ela. O corvo permanecia ali, em seu peitoril, e algo profundamente inexplicável a envolvia. Ela estava prestes a descobrir os segredos que sua família escondia, mas uma sombra de dúvida pairava sobre seu coração. O corvo parecia entender sua ansiedade com seu olhar. As árvores eram testemunhas silenciosas dos momentos que viriam. Concentrou-se nas histórias que seu diário contava e nas memórias de Eloá que começavam a emergir. Havia algo de especial neste nome, algo que parecia pulsar em seu interior. O eco de um passado esquecido a atraía como um imã. Mas, ao atravessar uma clareira, a cena paralisou. No centro, uma velha mulher, de cabelos brancos como a espuma do mar, estava sentada em uma pedra musgosa. Clara a reconheceu imediatamente. Era a avó que ela tanto amava, mas algo estava profundamente errado. O olhar de sua avó estava perdido e ela parecia mais velha do que deveria. Clara correu até ela, os batimentos do coração acelerados. — Vó, o que aconteceu? A voz de Clara tremia. Sua avó levantou a cabeça e um grito cortante ecoou pelo ar. Algo na voz dela, um misto de dor e choque, fez Clara parar. — Clara, precisamos falar.
é sobre a história da nossa família, a história de Eloá. Sem poder conter a ansiedade, Clara começou a perguntar, mas antes que ela pudesse falar mais, um ruído ensurdecedor cortou o silêncio. Algo enorme e escuro atravessou o céu. Olhando para cima, Clara viu uma nuvem de corvo. Centenas, milhares deles, como se o próprio céu estivesse sendo engolido por sombras. O pânico tomou conta dela, e ela segurou a mão da avó. Na verdade, Eloá não está longe. Ela está aqui, Clara. As palavras da avó caíram sobre ela como uma bomba. O coração de Clara disparou. Eloá é o corvo que a seguira o dia todo sobrevoou a clareira, e Clara fixou os olhos em sua avó, esperando que ela revelasse o que aquelas palavras significavam. Mas a avó parecia hesitante e o momento se arrastava. O ruído dos pássaros a fez sentir como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Eloá, ela era seu outro eu. O que aconteceu com ela, com você? A avó começou a chorar. A visão de suas lágrimas fez o estômago de Clara se contorcer. Clara, você possui a mesma essência dela, o mesmo destino. Você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. Então, a terra começou a tremer, e Clara viu a sombra das árvores se agitar. O corvo, que até então parecia um guia, agora se tornava um mensageiro de desgraças. Clara deu um passo para trás, o sangue gelado em suas veias. Vó, o que está acontecendo? O que você está dizendo? A avó olhou para cima, para a nuvem de corvos, e então, em um momento, o tempo pareceu parar. Você precisa escolher, Clara. Escolher entre descobrir a verdade que pode destruir ou viver na ignorância e ficar segura. As palavras ecoaram na mente da menina. Claridade misturada à confusão. O que será que estava escondido? O que sua avó sabia? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser revelada, uma sombra mais escura do que a noite desceu sobre a clareira. O corvo líder da nuvem pousou ao lado da avó. O olhar que trocaram era pesado de significados. Então, num movimento rápido, sua avó soprou e as folhas da árvore começaram a girar em torno delas. Clara sentiu o ar mudar, o tempo esticar. E no instante seguinte, tudo escureceu. A escuridão envolveu tudo em um instante. Clara sentiu um frio na espinha, uma sensação estranha e assustadora. As folhas giravam ao redor dela como dançarinos em um balé macabro. Sua avó tinha falado algo que ecoava em sua mente. Escolhas, verdades, e então um grito rasgou o ar. Era um grito agudo e distante, quase como um lamento. Clara girou a cabeça e viu a nuvem de corvos dispersando-se rapidamente, como se algo os tivesse assustado. O que estava acontecendo? O que aquilo significava? O coração de Clara acelerou, crescendo a angústia dentro dela. No centro da clareira, a avó de Clara parecia paralisada, seus cabelos brancos balançando suavemente. Sem entender, Clara tentou chegar mais perto, mas antes que pudesse se mover, sentiu uma presença atrás dela. Um calor intenso a envolveu, e a voz sussurrante de seu avô a atingiu como um soco. Clara, não olhe para trás! O aviso ecoou em sua mente, mas a curiosidade foi mais forte. Ela virou, mesmo sabendo que deveria ignorar. E lá estava, uma figura escura e imensa. Era como uma sombra viva, de olhos brilhantes e penetrantes. O corvo que havia sido seu guia durante todo aquele tempo voou rapidamente em direção à figura. Mas antes que pudesse alcançar, foi pego por um redemoinho de ar. Clara gritou, e sua avó, ao ouvir, finalmente pareceu despertar. Clara, fuja! É uma ilusão! As palavras da avó eram frenéticas, mas a menina não conseguia se mover. A figura continuava se aproximando. Seus olhos brilhavam e a envolviam em uma neblina densa.
E então a figura falou. A voz era grave, como o troar de um trovão distante. Você não tem que escolher, Clara. O que lhe foi ensinado é uma mentira. A afirmação perfurou o coração da menina, e um nó em sua garganta a impediu de responder. A sombra se aproximou ainda mais, e as palavras da figura se tornaram sussurros, lentos e sedutores. Eloá não é apenas uma lembrança. Ela é você. Tudo o que você sabe sobre sua família é um engano, aceito como verdade. O mundo ao redor de Clara começou a se distorcer. As árvores já não pareciam sólidas. As flores murcharam, como se o sol tivesse abandonado a clareira. O corvo que havia sido seu fiel companheiro agora se revelava como um emissário das trevas. O tempo parecia estar derretendo, enquanto a verdade se instalava como uma ferida aberta em seu coração. Não, isso não pode ser real, Clara implorou, sua voz quebrada. Olhou para sua avó, buscando apoio, mas o olhar da antiga senhora era de desespero. Não podemos ignorar a verdade. Uma onda de pânico invadiu Clara. Se a figura era real, e se Eloá era realmente ela, tudo o que havia acreditado em sua vida estava em jogo. Seus laços familiares, sua identidade, tudo. O que ela faria com isso? Decidiu que não poderia aceitar essa narrativa. Ela apertou os olhos, tentando focar na luz que ainda restava em seu coração. Não. Eu sou Clara. Sou eu mesma. E ao se afirmar, gritou. Nesse momento, um tremor percorreu a terra e as nuvens de corvos se dispersaram, deixando um silêncio profundo no ar. A figura hesitou, impassível, enquanto o poder de sua negação parecia ecoar na floresta. Se é assim que você deseja, será seu próprio fim. O ser sombrio se transformou em vento, desaparecendo conforme a clareira se iluminava lentamente. A avó de Clara respirou fundo, seus olhos cheios de lágrimas. Você deve estar pronta, Clara. O verdadeiro desafio está apenas começando. A verdade não se limita a quem você é, mas também a quem você ama. E então, a clara realidade que Clara conhecia começou a se desfazer, revelando um nível mais profundo de temor e incerteza. Como ela lidaria com isso? Estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas contra as sombras, mas também contra os laços que moldaram seu ser. Mas enquanto tudo se recobria com a nova luz, uma sensação crescente de dúvida e confusão se instalou. O que significava ser Eloá? E se o que ela temia era apenas o começo de algo muito mais sombrio? As perguntas a invadiram, deixando um vazio agonizante, enquanto o calor do dia lentamente se dissipava. Enquanto tudo se recobria com a nova luz, Clara sentiu um frio na espinha. O ar estava carregado de tensão, e os olhos da avó a observavam com uma mistura de tristeza e expectativa. A clareira estava diferente, quase como um palco preparado para a revelação. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. O que mais? O que você precisa me contar? A voz dela tremia, um eco de sua vulnerabilidade. A avó hesitou, o olhar fixo na nuvem despedaçada de corvos, como se esperasse que algo emergisse ali, nas sombras. E então, como se respondendo ao chamado da avó, algo se mexeu nas brumas que atravessavam a clareira. Uma sombra erguia-se lentamente, moldando-se em uma figura familiar. Clara contraiu-se, assustada, enquanto o coração pulsava como um tambor em seu peito. Clara, a sombra falou. A voz era doce e rasgada ao mesmo tempo. Com horror, ela reconheceu a figura. Era Eloá, mas não a Eloá que ela havia imaginado em suas investigações. Era mais como uma versão dela mesma, mais velha, mais sábia, mas com um olhar que carregava um peso de segredos. O que você deseja? A avó perguntou, a voz vacilante.
Eu desejo mostrar a verdade crua, a verdade que Clara não conhece. Eloá avançou e a luz na clareira pareceu oscilar. Ela precisa entender que ter elos com a sua linhagem não é uma bênção, mas uma maldição. Clara franziu a testa, o coração acelerado. Não, isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? Os corvos vêm de uma linhagem que pouco a pouco consome a esperança. Cada vez que você se afasta da verdade, fortalecemos nosso controle sobre você. Eloá sorriu, mas a expressão era mais amarga do que condescendente. Cada um de nós tem um papel, uma escolha. E você, Clara, foi escolhida para ser a próxima. O chão sob seus pés pareceu desmoronar. Tudo que Clara acreditava saber estava sendo arrastado como areia entre os dedos. Não, eu não quero isso. Mas o que você quer não importa. O legado de Eloá corre em suas veias. Você é herdeira desta maldição, continuou Eloá, sua voz estrondando como um trovão. A avó de Clara interrompeu, os olhos cheios de desespero. Clara, não escute! Ela está manipulando você! Mas as palavras se perdiam em meio ao turbilhão emocional. A figura de Eloá se agigantava, a escuridão a cercava, parecendo alimentá-la. Clara sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Como poderia escolher um caminho em meio a tanta dor e confusão? Você terá o poder de romper os ciclos, Clara. Mas para isso, você precisa abraçar tudo. O que a sua família esconde. A verdade sobre Eloá e sobre você mesma. Eloá se aproximou mais, a expressão agora tensa. Se você não fizer isso, a sombra que te persegue não apenas consumirá você, mas todos que você ama. As palavras daquele ser sombrio ecoaram em sua mente, reverberando o que ela já temia. O corvo, que sempre fora um símbolo de esperança, agora parecia uma representação de tudo o que estava perdido. O coração de Clara se partiu ao pensar nas pessoas que amava, na avó que agora parecia tão vulnerável. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou a clareira. A terra tremeu violentamente e as árvores começaram a se inclinar, como se fossem puxadas por uma força invisível. Clara viu olhos brilhantes entre as folhas, uma horda de corvos descendo, mais raivosos e tumultuados. É isso, o pacto, ele se quebra, a avó gritou, apavorada. A sombra de Eloá sorriu, um sorriso que congelou o sangue de Clara. Então escolha, Clara, o que você valoriza, o que você acreditou ou a verdade que sempre esteve aqui esperando por você. O caos se intensificou, e enquanto ela olhava para a avó, para Eloá e para o aterrorizante espetáculo dos corvos sobre sua cabeça, ela percebeu que uma escolha precisava ser feita e que talvez fosse a escolha mais difícil de todas. Mas quando Clara estava prestes a lançar-se àquela decisão, a clareira se iluminou de repente, revelando uma fenda profunda na terra. Algo estava prestes a emergir, um segredo guardado há muito tempo. E nesse momento, o tempo pareceu congelar novamente. Clara, a avó gritou, estendendo a mão. Não deixe que eles te puxem. Você é mais forte do que acredita. Clara sentiu fraquejar, sua respiração entrecortada, enquanto uma nova onda de dúvida e curiosidade a envolvia. O que mais estava escondido? O que ela deveria realmente descobrir? A resposta estava prestes a se revelar, mas seus sentimentos de vulnerabilidade não permitiam que ela se movesse. Enquanto tudo se recobria com a nova luz, Clara sentiu um frio na espinha. O ar estava carregado de tensão, e os olhos da avó a observavam com uma mistura de tristeza e expectativa. A clareira estava diferente, quase como um palco preparado para a revelação. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Vó, o que mais? O que você precisa me contar? A voz dela tremia, um eco de sua vulnerabilidade.
A avó hesitou, o olhar fixo na nuvem despedaçada de corvos, como se esperasse que algo emergisse ali, nas sombras. E então, como se respondendo ao chamado da avó, algo se mexeu nas brumas que atravessavam a clareira. Uma sombra erguia-se lentamente, moldando-se em uma figura familiar. Clara contraiu-se assustada, enquanto o coração pulsava como um tambor em seu peito. Clara, a sombra falou. A voz era doce e rasgada ao mesmo tempo. Com horror, ela reconheceu a figura. Era Eloá, mas não a Eloá que ela havia imaginado em suas investigações. Era mais como uma versão dela mesma, mais velha, mais sábia, mas com um olhar que carregava um peso de segredos. "O que você deseja?" a avó perguntou, a voz vacilante. "Eu desejo mostrar a verdade crua, a verdade que Clara não conhece." Eloá avançou e a luz na clareira pareceu oscilar. "Ela precisa entender que ter elos com a sua linhagem não é uma bênção, mas uma maldição." Clara franziu a testa, o coração acelerado. "Não, isso não faz sentido." "O que você quer dizer com isso?" "Os corvos vêm de uma linhagem que pouco a pouco consome a esperança. Cada vez que você se afasta da verdade, fortalecemos nosso controle sobre você." Eloá sorriu, mas a expressão era mais amarga do que condescendente. "Cada um de nós tem um papel, uma escolha. E você, Clara, foi escolhida para ser a próxima." O chão sob seus pés pareceu desmoronar. Tudo o que Clara acreditava saber estava sendo arrastado como areia entre os dedos. "Não, eu não quero isso!" "Mas o que você quer não importa. O legado de Eloá corre em suas veias. Você é a herdeira desta maldição." Continuou Eloá, sua voz estrondando como um trovão. A avó de Clara interrompeu, os olhos cheios de desespero. "Clara, não escute! Ela está manipulando você!" Mas as palavras se perdiam em meio ao turbilhão emocional. A figura de Eloá se agigantava. A escuridão a cercava, parecendo alimentá-la. Clara sentiu o aperto no peito. O que estava acontecendo? Como poderia escolher um caminho em meio a tanta dor e confusão? "Você terá o poder de romper os ciclos, Clara. Mas para isso, você precisa abraçar tudo, o que a sua família esconde, a verdade sobre Eloá e sobre você mesma." Eloá se aproximou mais, a expressão agora tensa. "Se você não fizer isso, a sombra que te persegue não apenas consumirá você, mas todos que você ama." As palavras daquele ser sombrio ecoaram em sua mente, reverberando o que ela já temia. O corvo, que sempre fora um símbolo de esperança, agora parecia uma representação de tudo o que estava perdido. O coração de Clara se partiu ao pensar nas pessoas que amava, na avó, que agora parecia tão vulnerável. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou a clareira. A terra tremeu violentamente e as árvores começaram a se inclinar, como se fossem puxadas por uma força invisível. Clara viu olhos brilhantes entre as folhas, uma horda de corvos descendo. "Mãe, é isso, o pacto! Ele se quebra!" a avó gritou, apavorada. A sombra de Eloá sorriu, um sorriso que congelou o sangue de Clara. "Então escolha, Clara. O que você valoriza? O que você acreditou ou a verdade que sempre esteve aqui, esperando por você?" Sem aviso, a terra sob os pés de Clara se abriu, revelando uma fenda escura. Do abismo, uma luz verde-jade começou a emanar. Clara começou a sentir uma ligação estranha com aquela luz, como se algo poderoso estivesse esperando para ser libertado. "Clara!" a avó gritou, estendendo a mão. "Não deixe que eles te puxem. Você é mais forte do que acredita." Mas enquanto a avó falava, Clara se sentia atraída pela luz. Um impulso forte surgia dentro dela, como se uma voz interior tivesse gritando: "Vá em frente, o que você teme está aqui." E naquele momento, um grito ecoou da fenda.
A luz começou a se contorcer, transformando-se em uma figura. Era uma mulher, com um olhar que Clara reconheceu. Eloá? Murmurou, perplexa. A mulher sorriu, mas a expressão era cheia de dor. Sou eu, Clara. Finalmente, você chegou. O ar ficou tenso. A voz de Eloá era familiar, mas havia algo de terrível. É hora de revelações. Você não é quem pensa que é. O pacto que sua família fez não é apenas uma herança, mas um fardo. E enquanto as palavras de Eloá reverberavam na clareira, Clara percebeu que a verdade que ela temia se transformava em um labirinto de mentiras. O corvo, antes seu guia, agora parecia uma criatura das sombras, e no instante em que a figura de Eloá começava a se dissipar, um grito gelado ecoou pela floresta, fazendo as árvores tremerem. Clara não deve acreditar na ilusão. A avó gritou, mas já era tarde demais. O brilho da fenda cresceu, e com isso, Clara sentiu seu corpo sendo puxado para perto da luz. No entanto, a revelação final do destino de sua linhagem ainda estava por vir. Ela estava prestes a descobrir a verdade que poderia não apenas mudar a sua vida, mas também arrastar todos que amava para dentro daquela fenda escura. E enquanto ela lutava contra a atração daquela luz, uma única pergunta ficou ressoando em sua mente. Quem era realmente Clara e o que ela estava prestes a perder? Enquanto a luz da fenda verde jade crescia, Clara se sentiu puxada, como se tudo ao seu redor estivesse desaparecendo. O coração batia forte, misturando medo e esperança. O que mais ela poderia descobrir? Com a voz de Eloá ecoando em sua mente, tudo parecia começar a desmoronar. A avó gritava, a paisagem ao redor tremeu. E no instante em que Clara hesitou, uma sombra se projetou na luz, quebrando a expectativa. Clara, você não deve, a avó a alertou, mas um grito cortou o ar por cima da voz da mulher, como se o próprio céu estivesse protestando. Clara olhou para cima. A nuvem de corvos girou, como se estivessem se juntando em uma tempestade. Um deles voou para Bai. Era um corvo brilhante, com penas iridescentes que refletiam uma luz que pareciam ser de uma nova essência. Os olhos do corvo emitiram um brilho avermelhado, e por um instante Clara sentiu uma conexão profunda. O que você quer de mim? O corvo parecia sussurrar com sua presença intensa. Eu não sou como os outros. Os outros só querem pão, escape e dor. Eloá sorriu, mas o sorriso não era gentil. Você realmente acredita que o corvo pode ajudar? Clara, ele é parte da armadilha. Clara sentiu o ar pesar. Armadilha? Do que você está falando? Ela mal conseguia respirar. A figura de Eloá se distorceu, como se a realidade estivesse se fragmentando em várias camadas. Você precisa saber o que eu sou, o que você é. Isso é muito maior do que sua avó te contou. Um cântico ressoou na clareira, uma música triste. Clara virou-se e, para sua surpresa, a avó começou a cantar. As palavras eram um lamento, uma oração. O tom ecoava na floresta, fazendo com que cada folha parecesse vibrar. O corvo elevado no ar começou a girar, atraindo os outros, como se houvesse uma força invisível puxando todos em sua direção. E a letra da canção revelava algo inesperado. Vocês não entendem. O que a sua mãe fez com isso causou uma ruptura que está prestes a se desfazer. As palavras da avó soaram como um trovão. A verdade sobre sua mãe nunca havia sido abordada. Caroline, a mãe de Clara, sumira, e até então ninguém na aldeia falava muito sobre ela. Uma onda de confusão inundou Clara. O que você quer dizer?
Minha mãe não tinha nada a ver com isso. Mas a avó continuou, as lágrimas caindo em suas bochechas. Ela fez um pacto, e se você não decidir rápido, isso colocará todos nós em perigo. Clara olhou para Eloá, nervosa, seus olhos refletiam dor e orgulho. Então é por isso que você é? Você é a única que pode te trazer de volta. Você não foi embora. Você está aqui dentro de mim. O corvo azul agora aproximou-se mais. Você precisa decidir se vai romper com o passado ou abraçar a chave que o define, disse, com voz grave, e no mesmo instante Clara percebeu. A fenda verde jade começou a brilhar intensamente, como se pulsasse com vida própria. De repente, um grito cortante ecoou. Era a voz de Caroline. Clara congelou. Tudo ao seu redor se calou. Clara, não. Soava como um lamento de amor e dor. Você deve me libertar. Entreolharam-se, e o que parecia ser uma escolha que poderia mudar tudo, agora tinha um novo obstáculo. Clara nunca imaginou que sua mãe, que desaparecera há tanto tempo, pudesse estar mais perto do que pensava. Ela sentia que o tempo escorria entre seus dedos. O corvo azul assemelhava-se agora a um farol de esperança ou desespero. Clara, você precisa fazer sua escolha agora. As palavras da avó soaram com urgência. Mas o que era essa escolha? Liberdade ou conexão? Sacrifício ou amor? Clara olhou para o corvo, para a fenda e então para a avó. E se eu falhar? O medo congelou o fluxo de sua respiração, e antes que pudesse respirar, uma mão invisível do abismo puxou-a, como se a terra quisesse reivindicá-la. Eloá! Ela gritou. O que está acontecendo? Mas a sombra de Eloá desapareceu, e a beleza da luz do corvo deixou apenas a expectativa. Enquanto tudo girava e se tornava um emaranhado de luz e escuridão, Clara viu tudo ao seu redor se despedaçar em instantes, como se cada escolha tivesse teias invisíveis, interligando um destino sombrio. A pergunta voou como uma flecha em seu coração. Quem sou eu? Enquanto tudo desmoronava, Clara percebeu que a resposta poderia ser mais sombria do que ela jamais imaginara. A clareira estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a luz da fenda verde jade crescia, Clara se sentiu puxada, como se tudo ao seu redor estivesse desaparecendo. O coração batia forte, misturando medo e esperança. O que mais ela poderia descobrir? Com a voz de Eloá ecoando em sua mente, tudo parecia começar a desmoronar. A avó gritava, enquanto a paisagem tremeu, e no instante em que Clara hesitou, uma sombra se projetou na luz, quebrando a expectativa. Clara, você não deve. A avó alertou, mas um grito cortou o ar por cima da voz da mulher, como se o próprio céu estivesse protestando. Clara olhou para cima. A nuvem de corvos girou, como se estivessem se juntando em uma tempestade. Um deles voou para baixo, cerca de 1 metro dela, mas não era um corvo comum. Era um corvo brilhante, com penas iridescentes que refletiam uma luz que parecia ser de uma nova essência. Os olhos do corvo emitiram um brilho avermelhado. E por um instante, Clara sentiu uma conexão profunda. O que você quer de mim? O corvo parecia sussurrar com sua presença intensa. Eu não sou como os outros. Os outros só querem pão, escape e dor. Eloá sorriu, mas o sorriso não era gentil. Você realmente acredita que o corvo pode ajudar? Clara, ele é parte da armadilha. Clara sentiu o ar pesar. Armadilha? Do que você está falando? Ela mal conseguia respirar. A figura de Eloá se distorceu, como se a realidade estivesse se fragmentando em várias camadas. Você precisa saber. O que eu sou, o que você é, isso é muito maior do que sua avó te contou. Um cântico ressoou na clareira, uma música triste. Clara virou-se
E para sua surpresa, a avó começou a cantar. As palavras eram um lamento, uma oração. O tom ecoava na floresta, fazendo com que cada folha parecesse vibrar. O corvo elevado no ar começou a girar, atraindo os outros, como se houvesse uma força invisível puxando todos em sua direção. E a letra da canção revelava algo inesperado. Vocês não entendem. O corvo azul é a chave. Ele é a pura essência de Eloá. E você, Clara, é o verdadeiro legado. O que a sua mãe fez com isso causou uma ruptura que está prestes a se desfazer. As palavras da avó soaram como um trovão. A verdade sobre sua mãe nunca havia sido abordada. Caroline, a mãe de Clara, sumira, e até então ninguém na aldeia falava muito sobre ela. Uma onda de confusão inundou Clara. O que você quer dizer? Minha mãe não tinha nada a ver com isso. Mas a avó continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela fez um pacto, e se você não decidir rápido, isso colocará todos nós em perigo. E de repente, o céu ficou escuro. A nuvem de corvos girou com mais fúria e a voz de Caroline ecoou novamente. Clara, não é apenas uma escolha, é uma maldição. Um vento forte levou as folhas e Clara sentiu um frio na espinha. Foi então que, em meio a tudo isso, Clara viu um brilho surgir da fenda. Uma figura se destacou, mas não era Eloá nem sua mãe. Era um homem, com um olhar que Clara reconheceu. Era o pai, Caio. Ele estava lá, a expressão cheia de tristeza. Você não deveria estar aqui, Clara. Você não entende o perigo. Pai! O coração de Clara pulou. Como você pode estar aqui? Não tenho muito tempo, ele disse, a voz tremendo. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre nós. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela estava confusa. O que estava sendo revelado tinha um peso imenso. Mas então, em um instante, todas as memórias de Clara sobre Caio começaram a esmaecer. Ele virou-se rapidamente, a sombra de Eloá se desligando dele. Ela nunca desapareceu. Ela foi, você, a escolha dela. Você é a peça que mantém tudo unido. Não! Clara gritou. Você está mentindo. Precisamos quebrar o ciclo, Caio gritou desesperadamente, mas a voz de Eloá cortou em meio ao caos, forte e dominadora. Eles estão tentando manipular sua mente, Clara. Não acredite neles. A bruxa se aproximou, a figura de Eloá agora mais ameaçadora. Enquanto os corvos começaram a rodear todos, suas penas escuras bem ali. Ela é a verdade, é a maldição que vive em você, Caio retrucou. E tudo começou a se desenhar de uma forma trágica. Clara sentiu suas raízes balançarem como folhas ao vento. O corvo azul aproximou-se, como que a oferecer um caminho. Você pode escolher, Clara. Quebrar a maldição ou ser pega pelo passado. E em meio à confusão das vozes, uma última revelação fervia na mente de Clara. Você está dizendo que sou uma fusão deles? A herança deles? No entanto, antes que pudesse captar o choque do momento, o chão se partiu sob os pés de Caio, engolindo-o em um abismo sombrio. Ela viu horror em seus olhos, enquanto sua avó gritava. Clara, faça a escolha. Uma onda de dor e desespero inundou sua mente. Os mais profundos segredos estavam sendo revelados, e enquanto o corvo azul reluzia, ela teve certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. O que deveria ser um símbolo de esperança tornou-se uma armadilha sem saída. E agora, enquanto o abismo se fechava, Clara percebeu que a verdade que ambos esconderam estava prestes a desencadear algo muito maior do que seu destino, e algo que poderia levá-la a um caminho sem volta, enquanto a luz da fenda verde jade crescia. Clara se sentiu puxada, como se tudo ao seu redor estivesse desaparece. A urgência pulsava em suas veias. Ela olhou para a imagem do pai,
Caio, que desaparecera, como se estivesse prestes a se tornar nada. O corvo brilhante flutuava, observando. O que estava acontecendo? Pai! Clara gritou, mas Caio parecia se desfazer na escuridão. Não vá! Preciso de você! Um pânico a envolveu, um nó no estômago. O olhar dele estava carregado de tristeza, e em seu coração a esperança se misturava com um desespero que só aumentava. Você tem que escolher, Clara. A avó estava agitada, a voz tremendo. Eles estão tentando manipular sua mente. Não acredite. Mas as cópias do passado dançavam na mente de Clara. Quem ela poderia confiar? A sombra de Eloá cresceu, tornando-se ainda mais ameaçadora. A verdade é sua, Clara. Você é herdeira de uma maldição, mas pode quebrá-la e se libertar. Silêncio! Gritou Clara, confusa. Ela estava à beira de uma escolha, mas a dor em seu peito era insuportável. E então, naquele momento de fragilidade, a fenda verde jade explodiu em luz. A claridade a cercou, e um vento forte soprou, trazendo um eco de vozes. Clara, Clara! Era a voz de sua mãe Caroline, agora mais clara que nunca. Clara se virou, o mundo ao seu redor começando a se reconfigurar. Você precisa entender o que realmente sou. Não! O que está acontecendo? Clara estava atordoada. As palavras de Caroline flutuavam entre a luz e a escuridão. Você não pode fugir do que somos. O pactos que fizemos, eles moldaram você. Eu sou parte de você. A expressão da mãe era uma mistura de dor e sacrifício. Não podia ser verdade, mas o corvo azul começou a chamar, impulsionado por uma força quase mágica. Ela nunca se foi, Clara. Você é a conexão, o corvo azul sussurrou, vibrando com uma energia pulsante. Uma onda de emoções a atingiu. O que isso significava? O corvo não só era seu aliado, mas um guardião da verdade. Eloá sorriu um sorriso de triunfo. Você realmente acreditou que estava lutando por liberdade? Você e sua mãe são apenas os peões em um jogo maior. O que você é o que cria isso tudo. De repente, a sombra de Eloá se imergiu numa torrente de riso que ecoava cruelmente pela clareira. Era como se tudo fosse um teatro em uma peça que nunca acabava. Clara sentiu um frio na espinha. A revelação era devastadora. Não, isso não pode ser! A avó gritou, segurando o colar que muito tempo parecia um amuleto, mas agora se descortinava como símbolo de algo muito complicado. Não, ela está errada. Caroline, você deve confiar em Clara. Mas antes que as palavras dela ecoassem, a realidade começou a desmoronar. Clara viu as árvores ao redor tremendo, e a própria terra se abria como se quisesse devorar o passado. Isso não pode ser o fim! Clara gritou, desesperada. Clara, a verdade sobre a maldição, o seu legado é mais do que você jamais soube. Caroline, em meio à luz, se tornava uma imagem fugidia, como um reflexo em um lago agitado. Você não pode me enganar. Clara estava à beira de perder tudo. O corvo azul bateu suas asas com uma força renovadora. Clara olhou para a verdadeira essência daquele pássaro, e um desejo profundo a envolveu. Enquanto a luz se tornava ofuscante, uma nova consciência a abraçou. E se a opção que eu não tenho é a que define meu futuro? E a clareira ficou mais clara, pulsando com a expectativa do desconhecido. Mas no fundo, uma sombra de dúvida ficou. O que a verdadeira escolha significava agora? Com um eco familiar, as vozes se entrelaçaram, criando um coro de incertezas. O que Clara poderia fazer? Mesmo com uma decisão à mão, um novo mistério surgiu, indefinido e ameaçador. O chão estremeceu e Clara fechou os olhos. A luz quase abrasadora a envolveu. O que mais estava escondido nas teias do legado de Eloá? O que significaria tudo isso para ela? Cada respiração a deixava mais ansiosa. E assim, enquanto tudo parecia girar,
A pergunta mais profunda retornou. Quem era realmente Clara? Enquanto a luz da fenda verde jade crescia, Clara se sentiu puxada, como se tudo ao seu redor estivesse desaparecendo. A urgência pulsava em suas veias. Ela olhou para a imagem do pai, Caio, que desaparecera, como se estivesse prestes a se tornar nada. O corvo brilhante flutuava, observando. O que estava acontecendo? Pai! Clara gritou, mas Caio parecia se desfazer na escuridão. Não vá, preciso de você. Um pânico a envolveu, um nó no estômago. O olhar dele estava carregado de tristeza, e em seu coração a esperança se misturava com um desespero que só aumentava. Você tem que escolher, Clara. A voz estava agitada, a voz tremendo. Eles estão tentando manipular sua mente. Não acredite. Mas as cópias do passado dançavam na mente de Clara. Quem ela poderia confiar? A sombra de Eloá cresceu, tornando-se ainda mais ameaçadora. A verdade é sua, Clara. Você é a herdeira de uma maldição, mas pode quebrá-la e se libertar. Silêncio, gritou Clara, confusa. Ela estava à beira de uma escolha, mas a dor em seu peito era insuportável. E então, naquele momento de fragilidade, a fenda verde jade explodiu em luz. A claridade a cercou, e um vento forte soprou, trazendo um eco de vozes. Clara! Clara! Era a voz de sua mãe, Caroline, agora mais clara que nunca. Clara se virou, o mundo ao seu redor começando a se reconfigurar. Você precisa entender o que realmente sou. Não! O que está acontecendo? Clara estava atordoada. As palavras de Caroline flutuavam entre a luz e a escuridão. Você não pode fugir do que somos. Os pactos que fizemos, eles moldaram você. Eu sou parte de você. A expressão da mãe era uma mistura de dor e sacrifício. Não podia ser verdade. Mas o corvo azul começou a chamar, impulsionado por uma força quase mágica. Ela nunca se foi, Clara. Você é a conexão. O corvo azul sussurrou, vibrando com uma energia pulsante. Uma onda de emoções a atingiu. O que isso significava? O corvo não só era seu aliado, mas um guardião da verdade. Eloá sorriu, um sorriso de triunfo. Você realmente acreditou que estava lutando por liberdade? Você e sua mãe são apenas os peões em um jogo maior. O que você é o que cria isso tudo. De repente, a sombra de Eloá se imergiu numa torrente de riso que ecoava cruelmente pela clareira. Era como se tudo fosse um teatro em uma peça que nunca acabava. Clara sentiu um frio na espinha. A revelação era devastadora. Não, isso não pode ser! A avó gritou, segurando o colar que muito tempo parecia um amuleto, mas agora se descortinava como símbolo de algo muito complicado. Não, ela está errada. Caroline, você deve confiar em Clara. Mas antes que as palavras dela ecoassem, a realidade começou a desmoronar. Clara viu as árvores ao redor tremendo, e a própria terra se abria como se quisesse devorar o passado. Isso não pode ser o fim, Clara gritou desesperada. Clara, a verdade sobre a maldição. O seu legado é mais do que você jamais soube. Caroline, em meio à luz, se tornava uma imagem fugidia, como um reflexo em um lago agitado. Você não pode me enganar. Clara estava à beira de perder tudo. O corvo azul bateu suas asas com uma força renovadora. Clara olhou para a verdadeira essência daquele pássaro e um desejo profundo a envolveu. Enquanto a luz se tornava ofuscante, uma nova consciência a abraçou. E se a opção que eu não tenho é a que define meu futuro? E a clareira ficou mais clara, pulsando com a expectativa do desconhecido. Mas no fundo, uma sombra de dúvida ficou. O que a verdadeira escolha significava agora? Com um eco familiar, as vozes se entrelaçaram, criando um coro de incertezas. O que Clara poderia fazer? Mesmo com a decisão à mão, um novo mistério surgiu, indefinido e ameaçador. Antes que pudesse responder,
A terra sob seus pés se abriu de novo. Desta vez, algo mais emergiu. Era uma figura brilhante, envolta em uma luz dourada. Clara piscou, aturdida. Ela não conseguia acreditar no que via. Era sua mãe, mas não a mesma, Caroline. Um brilho celestial estava ali, e Clara sentiu um aperto no coração. Caroline sorriu, mas havia algo estranho em seu olhar. Clara, você não entende. Eu não sou só sua mãe. Eu fui a escolhida. Aguardamos esse momento por séculos. O que isso significa? Mas como o que isso significa? E a resposta veio como um raio, iluminando tudo. Eloá não é o que parece. Ela é uma parte de mim, da família, mas nós somos as guardiãs. O pacto tinha um preço que ninguém soube. A voz de Caroline parecia distante, como se as palavras estivessem pesando uma eternidade. Não. Isso não pode ser. Clara sentiu o chão se desfazer de novo. A fenda parecia engolir a clareira. O corvo azul a encarava, seu canto agudo cortando a confusão. O legado estava completo, e as palavras de Caroline ecoavam. Você deve decidir se vai aceitar isso ou lutar. Lutar por quê? Para ficar presa em mentiras? Clara estava em choque, lutando contra uma onda de emoções conflitantes, enquanto o verdadeiro peso das revelações se instalava. Algo dentro dela gritou. Uma escolha, um destino. A luz da fenda novamente pulsou. E outra revelação surgiu. Você não é apenas Eloá ou sua mãe. Você é a fusão de todas. A proteção e a destruição. A escolha é sua, Clara. E assim, antes de criar uma decisão, tudo ao seu redor se fragmentou em um espetáculo de luz e sombra. Clara agarrou a cabeça. A dor crescia. Qual é a verdade? Mas era tarde demais. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, a única coisa que ficou foi a dúvida. Quem era ela realmente? E o que mais estavam escondendo? Clara sentiu a luz da fenda verde e jade envolver seu corpo, pálida e intensa. Como se as estrelas fossem sugadas para dentro da terra. Ela estava à beira de um abismo, e tudo à sua volta parecia um eco distante das escolhas que fez. O calor da presença de sua mãe, Caroline, preenchia o espaço, mas a sombra de Eloá era um peso, uma ameaça que pulsava como um tambor. Clara! A voz de Caroline a chamava, breve e clara. Entenda. Temos poder, mas apenas se você decidir. O corvo azul muito próximo, a essência dele ressoava a cada batida de seu coração. Clara olhava de um lado para o outro, a junção entre o passado e o presente se desdobrando como pétalas de flores à mercê do vento. As palavras de Eloá ainda flutuavam no ar, ameaçadoras. Você é o legado e o sacrifício. Mas o que isso significa? Como posso ser ambas? Clara gritou, a angústia escorrendo em seu tom. O chão sob seus pés tremeu, como se o universo estivesse encarando a escolha dela. A sombra de Eloá afundou em risos sombrios. A verdade está dentro de você, Clara. E essa verdade pode ser sua ruína. Tudo girou, cada impulso, cada dúvida, dançando em volta dela como os corvos no céu. Clara apertou os olhos, buscando a luz que emanava de sua mãe. Diga algo, por favor. O desespero a consumia. Somente você pode decidir. Somente você pode romper os ciclos. Caroline gritou, sua forma ofuscada por um brilho crescente. A energia ao seu redor pulsava, calor e frio, ganhando forma enquanto Clara finalmente soltava seus nibs. Eu escolho, ela começou. E ao fazer isso, uma onda de coragem jorrou de dentro dela, fazendo as sombras recuarem. Você escolhe o que é seu. O corvo azul estava agora bem perto, seus olhos como lanternas iluminando a escuridão. Clara sentiu o ar mudar, a pressão se desfazer, enquanto ela se afirmava. Eu não sou apenas Eloá, eu sou a Clara. Eu sei quem sou.
A fenda ao seu redor começou a se agitar, como se respondesse à sua declaração. Cada palavra era um lampejo de luz que quebrava as correntes que a ligavam a uma história pesada. O chão começou a vibrar enquanto Eloá tentava resistir. Não, isso é impossível! A sombra era um turbilhão, mas Clara se mantinha firme. Então, em um momento explosivo, um clarão ofuscante eruptou, desintegrando as sombras. Clara sentiu-se leve enquanto tudo ao seu redor se dissipava. A luz sacudia o passado, o presente, e a conexão com a sua mãe se solidificava. As palavras de Caroline tornaram-se um canto suave, envolta em luz. Você agora é livre, Clara. Mas essa liberdade vem com responsabilidade. A voz de Caroline ecoou enquanto o corvo azul voava alto, sua imagem se fundindo com a nova luz. Com tudo ao seu redor começando a se estabilizar, Clara avistou sua avó ao longe, o rosto dela iluminado por um brilho inesperado. Você fez escolha certa, minha querida, ela exclamou, emoção explícita nos olhos. E então Clara entendeu. O que a verdade continha não era um fardo, mas uma chance de refazer sua história. As memórias de Eloá agora eram um legado de força, não de medo. Obrigada por tudo, Clara murmurou às sombras que desapareceram. Mas ao mesmo tempo, uma nova pergunta surgiu. E agora? Quem eu realmente sou? Antes que pudesse ponderar, um eco ressoou ao seu redor. Ela sentia que a história ainda não havia terminado. Algo invisível, uma conexão velada, um mistério a aguardava. Poderia ela descobrir mais? Poderia entender o verdadeiro poder que havia dentro de si? Enquanto a floresta ao redor de Clara se acalmava, um novo sopro de esperança pairava no ar. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. O que realmente significava viver na herança que escolhera aceitar? E com isso, Clara percebeu que as respostas ainda estavam lá fora, esperando para serem desvendadas. E falando em desvendamentos, a história não termina aqui. Você precisa se inscrever agora para não perder os próximos capítulos dessas aventuras incríveis. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que traremos ainda mais histórias fascinantes. Sua participação é crucial, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de